Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixei amarrar de novo ao jugo da escravidão. Escreve São Paulo aos Gálatas, tema da liberdade, da escravidão da lei. Faz um ano, mais ou menos, nessa época, a convite de um padre amigo meu, eu fui visitar uma penitenciária, aqui não muito longe de Porto Alegre. E esse pároco, meu amigo que atende lá, visita lá, contava, que teve um encontro assim meio ecumênico com os presidiários, e ali tinha várias pessoas, pastores, alguns da Igreja Universal. Ele falava assim meio divertido que um pastor, ele falou, não, olha, para nós a Igreja Universal é do Reino de Deus, o trabalho com os presidiários é muito importante, porque o nosso fundador mesmo foi preso, Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, esteve na cadeia. E respondia com uma pequena cutucada, a gente poderia pensar, não sem desprovida de toda a malícia, a gente poderia pensar, esse padre amigo meu falou, não, a gente também, nós os católicos também podemos dizer, isso porque para nós é importante, porque nosso fundador, Jesus Cristo, foi preso, também os apóstolos, os fundadores, Pedro e Paulo, todos foram presos, então também nisso a gente tem uma coisa a ver, fala assim meio bem, desproporção, Edir Macedo, Jesus Cristo. Mas foi muito interessante visitar, a gente teve a missa, e no almoço, sobretudo, eu falei muito com o diretor e contou todo um trabalho muito bacana que ele faz de ajudar, no fundo, os presos a se desvencilharem das facções criminosas. Que ele chega aqui um preso e já na hora já se aproxima uma facção, pode nem ter muito a ver com nada daquilo, mas daqui a pouco já ali o chefão do tráfico, onde é que é a tua família, vamos cuidar dela, deixa que a gente garante que não vai faltar nada para tua esposa, puxa, muito obrigado. E assim, pouco a pouco, a pessoa vai sendo aliciada, vai sendo, e quando ela sai da prisão, aí sim que ele está preso, porque ele vai ser obrigado a fazer isso, se não fizer depois, aí sim, parece morto no dia seguinte. Então, no fundo, esse diretor, a missão dele, curiosamente, é libertar os presos dessa rede, Interessante, Faz pensar como há vários graus de liberdade. Uma pessoa pode estar presa, solta, presa. E de uma maneira é importante pensar isso, porque Cristo vem nos libertar. Ele diz, aquele que peca se faz escravo do pecado. Cristo é o meu libertador, é o meu redentor. Daí vem redentor, Nosso Salvador. E é importante saber que, de uma maneira, somos escravos, estamos presos pelos nossos pecados, por tantas más tendências, por tantas coisas ruins e tendências tortas na nossa alma, na nossa vida. E querer que Ele nos liberte. Já, de alguma maneira, nos libertou na cruz, mas ainda é um processo que ainda só no céu vai chegar a sua plenitude na alma de cada um de nós, a plena liberdade do amor de Deus. Vamos começar esse domingo o Advento, esse tempo que pega em geral todo mês de dezembro, ou quase todo mês de dezembro, que serve de preparação para o Natal e também de preparação para a segunda vinda de Cristo, para a parousia, para o final dos tempos. Advento significa a vinda e tem essa dupla significação, preparar-nos para a vinda de Cristo, que ainda ocorrerá, e essa é a primeira parte do Advento que foca mais nisso, e a segunda parte, sobretudo a partir da novena do Natal, que aí foca mais no lembrar na primeira vinda de Cristo, na vinda, na sua encarnação, no seu nascimento em Belém. E toda a ideia é preparar-nos para ter o encontro, para que Ele possa realmente nos libertar, entender que
querer, desejar, fomentar essa esperança pela vinda de Cristo. A igreja, né, dizia Maranatá, a igreja antiga, né, vinde Senhor Jesus. Seria uma pena um desses presidiários que tivesse vinculado a uma facção criminosa e estivesse só esperando o tempo de ser libertado ali do presídio, quando ele está, na verdade, preso, estou numa prisão muito pior, né? E seria uma pena que a gente não aproveitasse esse Natal para realmente, e esse advento em concreto, para fomentar na nossa alma, preparar-nos para um encontro real com Cristo. O Papa, nos falando da preparação, falando do advento, ele fala que o Natal tem a ver com o passado, a vinda de Cristo em Belém, o futuro, a vinda de Cristo na parousia, e também o presente. E aí cita uma expressão de São Bernardo, que é a vinda intermédia. Jesus, ele dá a entender isso, né? Se alguém me ama, meu Pai amará, e nós veremos a Ele, nele faremos morada. Cristo, de alguma maneira, quer ter um encontro pessoal com cada um de nós. Entre essas duas vindas, a do passado e a do futuro, existe um encontro agora, né? Que Ele quer ter comigo. Que cresça cada vez mais a minha união com Ele, através do meu amor a Ele. E é disso que a gente vai tratar nessa reflexão, para tratar de viver bem o advento, que é essa expectativa, esse buscar um encontro com Cristo. Isso que nós viemos buscar. O Papa dizia, com alguma graça, olha, quem nasceu no Natal não foi a árvore de Natal, dizia assim, né? Foi Jesus. Como que dizendo, olha, parece que a gente está sempre pendente de mil coisas, quando o essencial passa batido. Sim, a festa, dizia ele. Nós, por ocasião do Natal de 2018, nós sempre temos o perigo, sempre teremos em nós a tentação de mundanizar o Natal, mundanizá-lo, quando a festa deixa de ser contemplação, uma bela festa de família com Jesus no centro, e começa a ser festa humana, fazer compras, presentes, isso e aquilo outro, e o Senhor permanece ali, esquecido. Interessante o que ele fala aqui, né? É uma festa de ser contemplação. Na festa de Natal deveria ser contemplação. Não ficar preso na materialidade da vida, nas coisas mais superficiais, mas ir a fundo também, né? No encontro de família, etc., nas amizades, nas relações profundas, mas no encontro com Cristo no centro, seja Ele o centro. Santo Agostinho cita aquela passagem de Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Seria uma pena passar esse Natal dormindo espiritualmente e não receber Jesus pelo mesmo motivo que não receberam aqueles quando da sua primeira vinda. Por que não receberam Jesus, os fariseus, aqueles escribas? Porque não estavam esperando, não achavam que precisavam de ser salvos. Ele que era o Messias esperado, que fazia uns milagres impressionantes, mas eles estavam em outra, preocupados com a opinião que os outros tinham deles mesmos, com seu dinheiro, com seu status, com seus esquemas, estavam fechados. E o contraste com aqueles que o receberam, entre os primeiros, os reis magos, que percorrem quilômetros e quilômetros para encontrar com Jesus ainda bebê, ainda pequenininho, né? Viram a estrela era a mesma, mas quando eles chegam em Jerusalém, eles não entendem, os habitantes de Jerusalém não entendem nada, mas eles dizem, vimos estelameios, vimos a sua estrela no Oriente e por isso viemos adorá-la. Como quem diz, olha, talvez não enxergou, mas eu enxerguei, para mim faz sentido. Talvez tu estejas muito olhando, né, o chão, com, né, uma galinha ciscando ali uns grãos, eu estava olhando para o céu e eu percebi esse sinal de Deus. Interessante, né? Para onde que eu estou olhando? Para o meu umbigo? Ou para o mundo? Ou para o sol? Para as estrelas? Para as coisas sobrenaturais? Porque é uma tentação, né? A correria toda de final de ano, de viagem, vai ser online, não vai ser online, amigo oculto que vai pelo um site, que faz não sei o quê, compra tal para ceia, aquilo outro, falta o presente de fulaninha. E no meio disso a gente pode se perder. Pode perder de vista o essencial, o mais importante. O que fazer, portanto? Cuidar da nossa vida de oração. Manter um plano de vida espiritual ativo, que desperte em mim essa consciência, desperta do que dormes.
e Cristo te iluminará. Como é importante, né? Viver o Natal num clima de oração. Chegar no Natal, através do Advento, num clima de oração, com os propósitos que cada um tenha para cultivar rezando meu terço diário, fazendo minha leitura espiritual, lendo o Evangelho cada dia, um trecho, fazendo meu exame de consciência. Então, cuidando da nossa vida espiritual, sim. Para isso serve também, sei lá, ter um presépio, por exemplo, uma imagem da Sagrada Família, Nossa Senhora. Também esses sinais exteriores, né, Menino Jesus ali, ajudam a gente a manter essa consciência espiritual viva. Quando eu estava lá na Espanha, em Valência, no colégio que eu atendi por poucos meses, tinha um colégio só de gurias, e elas tinham no final do ano um concurso de villancicos. Villancicos, como eles chamam as músicas de Natal na Espanha. E as meninas ficavam loucas treinando os villancicos, e passavam um mês só escutando pelos corredores as meninas da quinta série lá cantando a música delas. Se empolgavam bastante as meninas com a apresentação, era bem legal. Já as mais velhas, as meninas já desde pequena cantavam muito bem, mas as mais velhas já era uma coisa assim mais sofisticada. Uns gospels americanos, tinha umas cantoras muito boas, né? E me lembro que há pouco tinham feito uma pesquisa na Inglaterra sobre a música de Natal preferida dos ingleses e ganhou uma música nada tradicional, uma música da Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Tudo que eu quero para esse Natal és tu. Que é uma música romântica, não tem nada de cristão na música, né? Nem Papai Noel aparece, muito menos Jesus Cristo em Belém, né? Mas o que eu quero para esse Natal é estar contigo, uma música romântica assim, né? Então é um pouco um símbolo assim, né, de um Natal um pouco paganizado, a gente poderia dizer, né, que a maior música de Natal é algo que não tem já zero de referências cristãs, uma coisa um pouco frustrante para um católico, né? Mas essas meninas do Vila Velha, do colégio que eu atendia, entre as músicas lá, todas super cristãs, cantaram essa também. E eu achei bonito isso no sentido de essa coisa de recristianizar. São José Maria falava, né, de cantar músicas humanas, do amor humano ao divino. De pegar aquilo, até a própria árvore de Natal foi um pouco daí. O cristianismo sempre fez isso, né? Pegar elementos da cultura mesmo humana e de uma maneira sobrenaturalizá-los. Às vezes chama isso de inculturação. E foi algo disso que essas meninas fizeram, como quem diz, olha, tudo que eu quero para esse Natal é do Papai Noel, esse cara, eu não estou afim, eu quero Jesus, né? Eu quero ti, eu não quero nem presente, não preciso. Eu quero um encontro contigo, mais ou menos esse era o sentido que davam, né? Aquelas meninas que eram muito santas mesmo, muito boas, assim, iam lá, se confessavam. Todo ano saía alguma freira ali do colégio no terceiro ano, muito bacana, assim, como elas tinham na missa, antes da missa, antes das aulas, voluntariamente, estava lotada e cantavam na missa, era muito bonito ali o clima de piedade que havia naquele colégio. Me impressionou bastante. E eu achei esse detalhe dessa música, né? Olha, o que eu quero para o Natal é o encontro contigo, né? É estar contigo, é te receber. Né? Então, disso se trata o Advento. Preparar-nos para encontrar-nos com o Senhor. Mas também é verdade que, seja para essa vida intermédia, também tendo presente a vinda futura de Cristo, como será no final dos tempos. Como é que será isso? O Evangelho de domingo passado, na festa de Cristo Rei, ele descreveu como é que vai ser isso. Ele diz assim, em Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória, parousia, final dos tempos, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Cabritos, o juízo, né? A separação, significa isso, né? Separar ovelha e cabrito. Colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei, Jesus é Cristo, o rei, né? Dirá aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos meu Pai, receber herança, porque eu tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estava nu, me vestiste, peregrino, me recolheste. Cada vez que fizestes uma dessas coisas a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que a fizeste. E esse é um segundo ponto, então, para a gente pensar onde vou encontrar Jesus, como encontrar Jesus no Natal. Primeiro ponto, vida de oração, fomentar uma vida de piedade, um plano de vida espiritual. Segundo ponto, encontramos a Cristo no nosso próximo, nas pessoas à nossa volta. Ou melhor, podemos encontrá-lo no nosso próximo.
porque é verdade também que esse clima de consumismo e de autossatisfação, de férias, de mídia, pode nos deixar mais egoístas, né? Pode nos isolar dos outros. E às vezes nem percebo direito as pessoas, nem no meu entorno mais próximo, como os meus familiares, não penso muito nos amigos mais distantes e fico fechado em mim. Isso é um Natal triste, né? Porque falta o encontro com Cristo no meu próximo. Tem um livro mais ou menos famoso, Henry Van Dyke, O Quarto Rei Mago. Ele inventa uma história, né, o que seria o quarto rei mago, em que teria ido como os outros para encontrar Jesus no Natal, mas no meio do caminho ele ficou detido porque teve uma pessoa que sofreu um acidente, que ele parou para ajudar, depois teve uma moça, uma senhora, que precisou da sua ajuda, ele foi lá e pagou não sei o quê, e aí onde tinham ele acolhido teve um problema que caiu tal, e aí ele foi lá e consertou. Então ele começou a ajudar, e um problema atrás do outro, e ele não conseguiu chegar. Ficou preso ali e nunca terminou essa viagem, só muitos anos depois. Ele está frustrado e vai, então, quando chega em Jerusalém, ele já se encontra com Cristo morrendo na cruz, condenado, né? E tem uma espécie de um diálogo ali. No filme parece que é isso, no livro acho que não é bem assim, não lembro agora qual que é a diferença. Mas em que ele fala bem, olha, eu sou um cara frustrado porque meu projeto de vida era estar aqui com os outros reis magos e eu nunca consegui chegar no Natal, né? E Nosso Senhor fala para ele, não, olha, quando tu parou para ajudar aquele cara que tinha sido assaltado na estrada, tu estava me ajudando ali, tu me encontrou ali. Quando aquela moça que estava com não sei o que, com problema, que para casar precisava e você acolheu, atendeu a necessidade, era a mim que você fez aquilo. E a outra senhora, e aqui e tal. Jesus, como que disse, eu estava ali, né? Tu me encontrou esse tempo todo, mais do que os outros, inclusive. Essa resposta que deixa ele contente, né? Que muda aquela frustração em satisfação, em alegria. Então, que bom que a gente tenha isso presente também nesse advento. Querer sair de nós mesmos, né? Da cadeia, da gula, do consumismo, da preguiça. E buscar isso que é algo natural, mais dessa época, né? A convivência familiar, encontros de amigos de final de anos, ações sociais. Fomentar esse olhar mais aguçado ao meu próximo. Ver os recursos que eu tenho, o meu tempo, em primeiro lugar, também o meu dinheiro, os meus talentos. Como é que eu posso pôr isso ao serviço da minha família para que a gente tenha o encontro de Natal e para que as pessoas se preparem e propor para esse meu amigo que se confesse, ter uma conversa, olha, quem sabe, já pensou em te confessar para preparar o Natal? Mas olhar para o outro, né? Me doar ao outro. Bonito, uma vez ouvi que muitas famílias nos Estados Unidos têm uma tradição, todos os anos se reunirem para assistir um filme como preparação para o Natal, e sempre é o mesmo filme. Esse filme preto e branco de Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life. É um filme bonito, tem a ver com a frustração do quarto rei mago. Ele começa ali querendo até se suicidar porque está com 1000 problemas e sua vida foi todo um fracasso. E aí vem um anjo da guarda dele e mostra como não é bem assim. É um filme de esperança, muito bonito, singelo, assim. E bonito, né? Que as famílias se... O que eu faço assim na minha família? Olha, vamos cantar Noite Feliz, não vamos dar a mão, rezar o Pai Nosso, passar álcool gel depois, sei lá, né? Mas vamos fazer uma coisa, vamos preparar umas músicas online e fazer alguma oração. Vamos pegar e ler o capítulo de São Lucas aqui, que narra o nascimento de Jesus, em família mesmo, vamos combinar de ir na missa do galo. Sabe, tem esse espírito assim, estou aqui para servir os outros, não só para ser servido. Tragam as comidas, tragam os meus presentes que eu tenho direito, atendo as minhas... Não, estou eu para servir, estou eu para me dedicar aos outros. Esse é o espírito para encontrar Jesus nesse advento. Então, buscar isso, entrega. E, por último, um terceiro ponto também, vale a pena lembrar que o advento é tempo de penitência e conversão. Alguns na igreja chamaram na história da igreja, de a pequena quaresma. A quaresma grande, né, que seria então a quaresma, preparação para a Páscoa. E o advento é uma quase quaresma. Também a cor litúrgica é o roxo,
não se reza ao glória nas missas de domingo, tem toda uma série de lembranças, maneiras como a igreja nos recorda que temos de nos preparar para o encontro com Cristo, e a preparação passa pela penitência, pela conversão, por abandonar a nossa vida de pecado, essa vida centrada nos prazeres, por superar o nosso egoísmo. E esse é um elemento muito importante também para o nosso encontro com Cristo, nesse Natal, nesse Advento. Quando Santo Agostinho se converte, ele está preso, em concreto, no pecado da luxúria, e por isso já com a inteligência ele entende que deve se converter, que a verdade está em Cristo, mas a sua vontade está apegada àquela vida de prazer meio descontrolada, e por isso ele resiste e sofre, dividido, até que uma hora ele escuta as criancinhas tole lege, que significa toma e lê, pega lá e lê Romanos 13, e essa passagem. Já é hora de despertardes o sono, ora es iam nos de somno surgere. Já é hora de acorda, né, um pouco. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Arma ou armadura, né? É uma roupa também, pode se entender assim, né? Como uma armadura da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nem de soluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. E aquele momento ele fecha ali a Bíblia e fala, bem, pronto, já é a hora, agora deu. E ali ele começa, deixa de ser Agostinho, pecador, e começa a ser Santo Agostinho. Por mais que teve uma vida antes um pouco confusa, vai ser um dos maiores santos da história da igreja, porque ele realmente despertou e o fez através sim da conversão, através sim de abrir mão do prazer, vencendo as obras da carne. Não façais caso da carne, nele satisfaçais aos apetites. Então, Santo Agostinho vai a partir daí viver uma vida muito penitente, de busca da vida espiritual, sabendo negar-se naquilo que se refere mais estritamente mais corporal. E a gente precisa também fazer algo disso. Não que a realidade material seja ruim, a comida seja o prazer, seja ruim, o sexo, o conforto, não, os bens, o dinheiro, não são ruins. Mas eles podem ter um certo efeito narcotizante, que deixa a gente meio dopado. Quando a pessoa está sempre, né, imagens, seja coisas de mídia, seja comprando coisas, né, comendo coisas, dinheiro, roupa, comida, as pessoas não conseguem transcender a escape, né, gravitacional para buscar o céu, para buscar as realidades mais sobrenaturais. Né? Então a gente tem que ter isso presente para combater esse risco constante de cair no sono espiritual. Um dos evangelhos do começo do Advento, velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Temos que estar atentos, como diz Jesus, né? Velando, para que o meu coração não fique pesado, né? Aquela coisa assim que não consegue ir para frente, porque está muito cheio de penduricalhos, né? Com a pessoa que está andando ali num pântano e aí vai grudando na perna aquelas algas, aquelas folhas, aqueles capins que vão tornando o progresso cada vez mais difícil. E a gente, quando está assim, o que tem que fazer? Tem que parar, dar uma limpada. Peraí, joga fora, arranca essa craca aqui, joga fora esse negócio, porque está pesando. E eu tenho que estar mais leve. Não custa, não consigo crescer mesmo espiritualmente. A pessoa me falava esses dias, como estava voltando a assistir esse curso do Padre Paulo Ricardo sobre pornografia e masturbação, o vício da pornografia em geral, né? Muito interessante, né? E como ele explica, enfim, é um tema cada vez mais de conhecimento público, toda coisa da dopamina, como a pessoa tem um excesso ali de dopamina, seja pela pornografia, seja pela droga, seja pela gula, seja, pelo excesso de redes sociais que dispara ali, né? Um prazerzinho do joguinho, de não sei o quê, né? E aí, lógico, cai a sensibilidade, o excesso de dopamina é ruim.
Então o cérebro diminui os receptores dos neurônios para a dopamina. E aí o cara começa a ter sentir menos prazer. Então o que ele faz? Ele aumenta a dose, né? Nas drogas é assim, a primeira dose ali é tal, agora tem que ser o dobro, agora tem que ser 4 vezes mais, agora tem que ser 8 vezes mais, tem que ser uma outra droga, porque essa aqui já não me causa efeito. E é assim, né? Todo vício tem um pouco essa dinâmica que acaba torrando do cérebro a nossa capacidade de sentir prazer. E por isso, né, típico o cara que tem esse vício, por exemplo, da pornografia, e que toda a vida fica chata, né? Porque ele de fato não sente mais prazer nas coisas. Coisas, sei lá, como uma comida ali gostosa, um momento de família, um esporte e aquilo. Não, ele precisa ter a overdose dele ali, daquela droga, só aquilo é capaz de minimamente mexer com ele. Porque as outras coisas todas se parecem cinzas e chatas, planas. Né? O que tem que fazer nesses casos? É desintoxicação, né? Tem que se privar durante um tempo, passar um tempo ali, um jejum, que ele vai sofrer mesmo, não vai sentir prazer para nada, mas aí os neurônios começam, a sensibilidade volta, começa a retornar, e o cara fica normal, e a vida começa a brilhar outra vez, sem que seja preciso overdoses de coisas destrutivas, mas daquela seriedade material que a gente foi feito para viver nela e ter prazer na convivência e em um exercício físico, em arrumar ali uma coisa, depois de estar arrumado, dar um prazer ali, ver as coisas direitinho, cumprir o meu dever de cada dia, né? Então, o Advento é para viver a experiência da alegria do Natal. O Advento se propõe também a ser um pouco esse tempo de jejum, sim, né? Seja na comida, seja em outros campos, daquilo que nos dá prazer. É bom que a gente pense, né? É mais comum ver pessoas que têm isso presente para a Quaresma. E aqui em Porto Alegre me chamou a atenção, como muitos jovens, né, têm esse costume. Não, Quaresma, eu abro mão do chocolate, eu abro mão do refrigerante. Nas redes sociais eu me privo dessa maneira, estou desinstalando no celular o joguinho ou a música ou não sei o quê. Ótimo, né? Eu acho muito bacana. Olha, o Advento também não é que nem a Quaresma. Ok, concedo. Não precisa ser assim tão intenso como a Quaresma. Quaresma que começa com a quarta-feira de cinza, termina com a sexta-feira santa, tem dias de jejum e abstinência canônicos, né, previstos pela igreja. O Advento não tem essas coisas, é mais curtinho, mas é um tempo penitencial. Então convém que a gente viva também esse sentido da penitência para alcançar a alegria do encontro com Cristo do Natal, essa alegria espiritual profunda. Convém que eu me mortifique, que custe um pouquinho, sabe? Essas 4 semanas, ou menos, inclusive, né? Até chegar o Natal. Olha, eu vou me privar de doce, dos refrigerantes, vou me privar de desinstalar tal coisa do celular, eu vou tomar banho gelado, eu vou, na comida, vou ficar na sexta-feira não vou comer tanto, não vou fazer tal coisa, levantar num horário previsto, até, sei lá, fazer mais atividade física, comer mais esse tipo de comida que é mais saudável, mas que eu não gosto muito. Cada um vai buscar um pouco, convém às vezes também ter alguma orientação espiritual, né? Falar com o diretor espiritual para não fazer coisas assim muito extraordinárias que possam ser nocivas para a saúde. Mas, bom, sabe, privar-se de alguma coisa. Dizia o Papa Francisco também, o Advento é um convite à sobriedade, a não sermos dominados pelas coisas deste mundo, pelas realidades materiais, mas antes a governá-las. Se ao contrário nos deixamos condicionar e dominar por elas, não podemos perceber que há algo muito mais importante, o nosso encontro final com o Senhor. E isso é importante. É assim. Privar-se para viver, não porque a alegria seja ruim e a gente tem que sofrer, o bom é sofrer, não. Mas justamente pelo contrário, para que a nossa vida se encha desse brilho das alegrias mais profundas, das alegrias do amor, é preciso diminuir um pouco o volume das alegrias mais superficiais, mais toscas, né, mais materiais, mais do prazer, da sensação. Que aí sim a gente vai, né, o gosto refinado das alegrias mais profundas da vida. Tive uma vez em Loreto, na Itália, onde se conserva a Sagrada Casa de Nazaré. Segundo a tradição, são 3 paredes que vieram de Nazaré, onde teria vivido a Sagrada Família.
E fiz ali a minha oração dentro daquela Sagrada Casa e chamou a atenção, como bem pequena, né? Uma coisa meio pobre, como seria mesmo para os nossos padrões de hoje, né? Mas ali naquele lugar simples estava o céu, estavam as pessoas mais santas que já passaram por essa terra e, portanto, havia um ambiente mais feliz de ir lá que já houve, né? Então é bom que a gente ore também para Maria, para aprender dela. O Papa Bento XVI, falando sobre essa vida intermediária, dizia: para essa vinda de Cristo, que poderíamos chamar de encarnação espiritual, o arquétipo é sempre Maria. Como a Virgem Maria conservou no seu coração o Verbo que se fez carne, assim cada alma e toda a igreja são chamadas na sua peregrinação terrena a esperar Cristo que vem e a acolhê-lo com fé e amor sempre renovados. Daqui a pouco também é a festa da Imaculada Conceição. Isso faz pensar como Deus fez Maria Imaculada justamente para que pudesse receber Jesus. São Luís Maria diz isso, né? Que Deus, para criar o homem, o primeiro homem, fez o jardim do Éden, o paraíso terrestre. E para vir o novo Adão, ele teve que criar um novo paraíso, sem pecado, sem mancha, sem desordem, que foi a alma de Maria, o coração imaculado de Nossa Senhora, que aí é onde ele podia estar à vontade. Aí Jesus foi plenamente recebido na alma de Nossa Senhora. Então, peçamos a ela que nos ajude a viver bem esse advento, através da piedade, da vida de oração, através do serviço ao próximo e através da sobriedade, aceitação da esperançada das dificuldades, de alguma pequena penitência que a gente se proponha, para assim preparar-nos para acolher Nosso Senhor em nossos corações neste Natal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.